Pastor, Deus abençoe, que o Espírito Santo fale através do Senhor e fique à vontade na nossa casa. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite e com vocês celebrar 3 anos de existência da igreja, ou da reunião da igreja oficialmente, e retomar e rever alguns de vocês que eu conheci na primeira vez e fazer novos amigos aqui também. Estou acompanhado do pastor Samuel Vitalino, que está conosco. Ele é o pastor titular da igreja em Orlando, onde eu tenho o prazer de atuar e servir também. E quero agradecer ao pastor Bruno as palavras que fizeram a introdução ao meu tema. De fato, como Jesus disse, uma série de sinais haveriam de acontecer prenunciando a sua vinda. E um deles foi mencionado aqui, lido, é exatamente o surgimento de falsos profetas. Então, os falsos profetas sempre acompanharam a história da igreja. Eles estão presentes em todas as etapas, em todos os momentos, em todos os lugares. Quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, ele escreveu com o objetivo de combater alguns desses falsos profetas que estavam entrando na igreja de Colossos. E era isso que eu queria ver com vocês, como o apóstolo Paulo trata com esses falsos profetas em busca de manter a pureza doutrinária da igreja, salvaguardar a boa doutrina das distorções que geralmente um falso profeta traz. Ele é um falso profeta, primeiro, porque não foi enviado por Deus, e segundo, porque aquilo que ele diz não está correto. Então, por isso que nós damos o nome de falso profeta. Todo mundo que se apresenta em nome de Cristo, com vocabulário evangélico, usando a Bíblia evangélica, o jargão evangélico, os trejeitos evangélicos, mas nem foi enviado por Deus, e isso quem denuncia é a vida dele. Não foi enviado por Deus. Jesus disse, pelos frutos o conhecereis, e nem o que ele ensina está de acordo com o que Cristo ensinou e os apóstolos ensinaram. Então ele é falso, é fake em todos os sentidos. Paulo lidou com um bando desses lá na igreja de Colossos. Eu queria que você abrisse aí sua Bíblia na carta aos Colossenses, e nós vamos do verso 13 até o verso 23. Eu vou pedir só para você deixar aberto aí. Não, nós vamos fazer a leitura, que é melhor que a gente tenha o texto todo diante de nós. Colossenses 1, de 13 a 23. Ele aqui é Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, ele agora se dirige aos Colossenses, vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E aí vem a exortação, não é? Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Até aqui, queridos, deixe-me dar um pouquinho de contexto para vocês entenderem por que Paulo está falando a respeito de Cristo dessa maneira, porque ele destaca todos esses atributos da pessoa e também características da obra de Cristo.
Paulo estava preso em Roma, foi na sua primeira prisão, e ele lá recebe a visita de Epáfras. Epáfras era um enviado da igreja cristã em Colossos, que não foi fundada por Paulo. Paulo esteve perto, esteve na cidade de Éfeso. E durante 3 anos Paulo pregou o evangelho lá em Éfeso, e no livro de Atos é dito que toda a Ásia ouviu o evangelho a partir do trabalho de Paulo ali em Éfeso. Provavelmente Epáfras se converteu em Éfeso, voltou para a sua cidade, que era Colossos, e lá ele começou uma igreja. E agora ele soube que Paulo estava preso em Roma, e ele então faz a longa viagem lá da Ásia Menor até a Itália para encontrar o apóstolo Paulo, trazer informações da igreja e pedir ajuda. Ele quer ajuda para enfrentar esses falsos mestres que haviam se infiltrado na igreja, trazendo um evangelho diferente daquele que Paulo havia pregado e que Epáfras havia conhecido. Então, Paulo ouve as informações de Epáfras e escreve essa carta que seria levada por Tíquico e Onésimo, que são mencionados lá no final. E curiosamente Onésimo está voltando para casa, não é? Porque ele é o escravo fugitivo de Filemão. Então, dois coelhos com a cajadada só, né? Como a gente diz, né? O Onésimo está voltando para Filemão e aproveita para levar a carta, já que Filemão é membro da igreja de Colossos, onde Epáfras era o pastor. Paulo então escreve essa carta, que seria levada por Tíquico e Onésimo, que inclusive dariam mais informações à igreja sobre a situação do apóstolo Paulo. Bom, o que é que Epáfras disse a Paulo a respeito dos falsos mestres? Primeiro, que eles diziam que tinham um conhecimento secreto a respeito de Deus e de Cristo, que não tinha sido revelado nem aos apóstolos, mas eles eram portadores dessa revelação especial que tinha sido dada a eles através de visões. E que nessas visões e nessas revelações, eles souberam de coisas que nem os apóstolos haviam transmitido aos fiéis. Que era o fato de que para você chegar até Deus, você tinha que seguir a mediação de anjos, que são chamados aqui em Colossos e na carta aos Efésios de rudimentos do mundo. É uma expressão das religiões gnósticas do século II, que se referem aos poderes, potestades e anjos que moravam em cada corpo celeste, cada estrela, cada planeta. Tinha um espírito territorial que tomava conta, e para você chegar, você vencer o pleroma, a plenitude, que é a distância entre nós e Deus, você tinha que cuidar e adorar esses anjos. Paulo vai combater isso no capítulo 2, que nós não vamos chegar até lá, vamos ficar só aqui no capítulo 1. Mas então, esses mestres diziam: vocês acreditam em Cristo, tudo bem, mas esse conhecimento é insuficiente. Nós temos um conhecimento mais profundo, que só a nós foi revelado, e que consiste em, além de Cristo, você chegar a Deus pela mediação desses anjos, desses principados que ocupam o pleroma entre nós e Deus, para que vocês então possam de fato chegar e ser aperfeiçoados na divindade. Então por isso eles ficaram conhecidos como gnósticos, porque a palavra gnose significa conhecimento em grego, e o gnóstico é aquele que se diz portador de um determinado conhecimento. Então eles vinham com essa conversa, e era muito interessante, né? Atraente, porque quem não quer falar com anjos, quem não quer ter visões da parte de Deus, novas revelações, coisas exclusivas que Deus só teria revelado nos últimos tempos e assim por diante. Eles também insistiam que, além de você ter acesso a esse conhecimento que só eles tinham, que aqueles cristãos de Colossos, eles tinham que guardar os mandamentos da lei de Moisés. Eles tinham que se deixar circuncidar, eles tinham que seguir o calendário sagrado, a dieta religiosa, enfim, toda a legislação mosaica tinha que ser guardada, para que, juntamente com essa atitude mística,
mais Cristo eles pudessem chegar. Gente, é uma salada tão grande essa seita, que ela ficou conhecida entre os estudiosos como a heresia de Colossos, porque ela só aparece na carta aos Colossenses. Não aparece em mais nenhum outro lugar do Novo Testamento. Só aqui, essa combinação. É uma mistura de cristianismo com judaísmo, gnosticismo, neoplatonismo, dualismo, ascese, ascetismo, que é a doutrina que você tem que esmurrar o corpo para poder liberar a alma. É uma confusão, não é? Graças a Deus que isso aqui parece que morreu lá em Colossos e vai em paz, né? Que fique por lá e não ressuscite. Apesar de que, infelizmente, pela história da igreja, a gente vê que isso não morreu. Através da história da igreja, sempre teve pessoas insatisfeitas com o Evangelho e dizendo: eu tenho um conhecimento superior, eu tenho uma outra fonte de autoridade, eu tenho um outro conhecimento de que vai além da letra mata. Cuidado, irmão, a letra mata, mas o Espírito, ele leva você a determinados patamares. Ele revela a você determinadas coisas que ninguém nunca viu, coisas novas, coisas extraordinárias que nem mesmo os primeiros cristãos descobriram ou souberam. Tem gente que diz, né, que fala do relacionamento com os anjos, que conversa com os anjos. Tem gente que já subiu ao céu e desceu. Tem gente que já foi ao inferno 8 vezes, por mim podia ter ficado lá na primeira. Então, a gente vê esse misticismo dentro da igreja que acaba diminuindo a pessoa de Cristo, pois introduz outros mediadores, introduz gente que vai ajudar Cristo a fazer a obra da redenção, e também transforma o culto ou o nosso serviço a Deus num pragmatismo, ou eu já falei a palavra misticismo, mas que eu não encontro um sinônimo para isso, né? Mas essa maneira que o misticismo explora bastante os sentimentos e ele tende a downplay aquilo que é cognitivo, o conhecimento, né? E você encontra isso também hoje em dia no nosso meio, atravessando a história da igreja. Há casos e mais casos disso. Por exemplo, a igreja dos Mormons começa com um menino chamado Joseph Smith, que tem uma visão do anjo Moroni, que diz para ele onde estão escondidas placas escritas em egípcio antigo, onde tem a revelação de Deus para os santos para os últimos dias, né? Então, o islamismo, todo mundo sabe como começou. Foi quando o pastor de cabras Mohammed entrou numa caverna buscando uma cabra perdida, e lá o anjo Gabriel apareceu para ele e começou a dizer para ele a última revelação que Deus havia guardado, dizendo que o judaísmo foi a primeira fase, o cristianismo foi a segunda, mas agora ele iria dar a revelação final a Mohammed, que não sabia nem escrever, decorava o que o anjo dizia, saía da caverna, contava para o seu amigo que escrevia, e daí nasceu o Corão, que é a fonte de autoridade. Tem exemplos e mais exemplos dentro do próprio meio protestante de ideias, de pensamentos que vêm através desse tipo de coisa. E o que eu quero assegurar para vocês é a verdade daquilo que o pastor leu aqui. Jesus disse que viriam falsos profetas no nome dele que enganariam a muitos. Então, se a gente pensa na pureza da igreja, não tem outro caminho senão confrontar o erro. Não há outro caminho. Nós não podemos fazer de conta ou então simplesmente ignorar pensando que não vai chegar em nós. Vai chegar sim, porque essas coisas estão disseminadas, por exemplo, nas redes sociais. E o discernimento das pessoas, às vezes, é muito pequeno. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês quando eu estive aqui. Se eu contei, vou contar de novo. Eu recebi um tweet uma vez de uma senhora dizendo: meus 2 pregadores prediletos é Edir Macedo e Augusto Nicodemos. Sério, gente, sério. Isso é o nível de discernimento que você encontra no meio do povo evangélico. Não consegue perceber que existe uma mudança abissal, né, entre os dois, por bem ou por mal. Existe, não estou me colocando nem do lado nem do outro, mas eu estou dizendo que existe uma diferença abissal no ensino dos dois. E a pessoa não consegue perceber isso. E eu não acho que ela é a única. Falta muito discernimento. Paulo, então, resolve ajudar seu jovem discípulo, né,
que é Epáfras, e escreve a carta aos Colossenses com o objetivo de refutar aqueles mestres sedutores, a ponto de que Epáfras veio pedir ajuda. A resposta de Paulo é uma só: Cristo. Na carta ele vai dizer o seguinte: quem Cristo é e o que ele fez é tudo o que nós precisamos. Porque isso que esses mestres estão oferecendo, conhecimento, comunhão com Deus, encontro com os anjos, tudo isso não é nada diante do que nós já temos em Cristo Jesus. E se você tem a Cristo, você tem tudo o que Deus planejou para você. E não vai sentir falta de mais absolutamente nada. Vamos ver como é que Paulo ele desenvolve isso aqui. Aqui no capítulo 1, ele começa com uma ação de graças, depois de se apresentar nos versos 1 e 2, e também aos seus destinatários. Ele agradece a Deus pela vida dos colossenses, está aí do verso 3 a 8. Depois ele ora pelos colossenses, do verso 9 até o verso 12. E do verso 13 a 23, que foi o que a gente leu, ele faz uma exposição da pessoa e da obra de Cristo diante da reivindicação daqueles falsos mestres. É o que nós vamos ver agora. Eu dividi a passagem de maneira que para facilitar o nosso entendimento dela. Então, no verso 13 e 14, Paulo diz o que é que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Ele diz assim: Ele, está se referindo a Deus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Nesses 2 versículos, Paulo diz o que é que Deus fez por nós e em nós em Cristo. Primeiro, nos libertou do império das trevas, não foi através de um conhecimento secreto, mas foi através da pessoa de Cristo, da obra dele. Ele nos libertou das trevas, do império das trevas, do domínio das trevas onde nós vivíamos, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, a ideia de transporte. Eu estava escravo no reino das trevas, debaixo de Satanás, da mentira, do erro e do pecado. Deus me arrancou de lá e me transportou para o reino do seu Filho amado. Essa ideia de transporte desse mundo para a comunhão com Deus no reino celestial estava presente na pregação dos falsos mestres. Só que eles diziam que esse transporte daqui desse mundo para o encontro com Deus era feito mediação angélica, era feito obras que você tinha que praticar, guarda da lei, como nós já vimos. E Paulo diz: vocês não precisam de nada disso. Note que ele fala no passado aqui. Ele já libertou, ele libertou você do império das trevas. Você não é escravo mais. E já lhe transportou das trevas para o reino do seu Filho amado. Ou seja, você já entrou na presença de Deus. Você conhece a Deus, você tem acesso a Deus. Você não precisa seguir o que essa seita está dizendo aí. E no verso 14 ele acrescenta: em quem, o Filho amado, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Uma coisa que os gnósticos ignoravam e eles simplesmente omitiam é que na pregação deles, essa jornada daqui do mundo para o encontro com Deus, ela era feita através do ascetismo, ou seja, da mortificação do corpo, que era a prisão da alma. A alma estava aprisionada no corpo. Você tinha que quebrar a prisão para a alma poder ascender até a presença de Deus. Não se mencionava pecado, que é o problema fundamental do ser humano. Por que é que nós temos que nos reconciliar com Deus? Por que é necessário nós chegarmos até Deus? Porque o pecado fez separação entre nós e Deus. Porque o pecado nos separou da comunhão com Ele e nos lançou no império das trevas, onde nós estávamos cativos. O Evangelho é mais, porque no Evangelho nós encontramos não somente a redenção, mas a remissão, que significa o pagamento total e completo dos nossos pecados. Não é por obras, não é por mérito, não é por absolutamente nada que eu faça, mas é com base na obra de Cristo. Paulo começa dizendo: olha, vocês não precisam de nada disso que esses falsos profetas estão dizendo. E hoje em dia é a mesma coisa. Não é que esse pessoal está negando Cristo, mas ele diz assim: não, é legal, é Cristo mais alguma coisa. Se você ouvir esse mais depois da palavra Cristo, você está diante de uma falsa doutrina, de uma doutrina errada sobre salvação e sobre a pessoa de Cristo.
Nele Deus nos liberta do poder das trevas, nos leva para o reino do seu Filho. Nele nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Pronto, é em Cristo Jesus, na sua obra completa e perfeita. Tudo mais que for adicionado é falso e acaba prejudicando o foco que é na pessoa de Cristo Jesus. Dito isso, o apóstolo Paulo vai explicar quem é esse Filho amado que ele menciona aí no verso 13, quando ele diz que Deus nos libertou e nos levou para o reino do Filho amado. Quem é esse Filho amado? Não somos todos filhos de Deus? Não somos todos amados de Deus? Não é dito que Deus nos amou? Quem é esse Filho amado? Pois é, ele é amado num sentido diferente em que você e eu somos, porque ele é único nesse sentido. Ele é o Filho do seu amor. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Deus como Pai, como Filho, ele é o Filho, e o Espírito Santo. A Trindade bendita, em comunhão, em amor perene e perpétuo. Ele é o Filho amado do Pai. Nós somos amados no outro nível. Por isso, não queira se fazer como se Cristo fosse no mesmo nível seu, ou que você fosse de alguma forma igual para Deus, da mesma forma que Jesus Cristo é. Porque antes de Deus Pai criar o mundo, Deus Filho já havia, e eles tinham essa comunhão profunda em amor. Aliás, é bom a gente saber o seguinte: não havia nada em Deus que o obrigasse a criar o mundo e criar a humanidade. Às vezes as pessoas dizem assim, já deve ter ouvido isso: Deus estava se sentindo sozinho, e aí então ele queria criar uma raça com a qual ele pudesse se relacionar e expressar o seu amor. Isso é uma heresia muito grande, porque Deus, na verdade, ele é completo e perfeito, suficiente e satisfeito em si mesmo. O Pai ama o Filho, que ama o Espírito, que ama o Pai. As três pessoas da Trindade, elas conversam, se amam, se relacionam. É um Deus pleno, puro, perfeito. Ele criou o mundo e a humanidade porque ele quis, e não porque ele tinha qualquer necessidade fora dele. Cristo é o seu Filho amado, segunda pessoa da Trindade, que desce a esse mundo para ser um de nós, para executar o plano da salvação. É isso que Paulo agora vai dizer, quem ele é. Primeiro, com relação a Deus. Veja aí no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Deus não pode ser visto. Você vai ver Deus na face de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. E aqui Paulo tem em mente Cristo já glorificado e assentado à direita do Pai. Deixe-me dizer uma coisa aqui, para eu poder prosseguir e fazer sentido. Muitos cristãos pensam que quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou com o corpo da ressurreição, o corpo glorioso, que era o corpo com o qual ele morreu. Cicatrizes provavam isso, só que agora era o corpo transformado, o corpo glorificado, esse é o nome que a gente dá em teologia. E aí 40 dias ele passou com os discípulos, no fim dos 40 dias ele subiu aos céus, os discípulos vendo ele subir, até que a nuvem encobriu. Muitos crentes pensam que depois que Jesus passou do nível das nuvens, que ele olhou de um lado para o outro, não tinha ninguém vendo, ele se livrou do corpo e voltou a ser espírito. A novidade é, se você não sabia, que Cristo continua hoje com o mesmo corpo da ressurreição do que naquele dia, quando ele subiu aos céus. É por isso que Paulo diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nós temos um homem assentado à direita de Deus. Ele é o nosso representante, ele intercede por nós, ele sabe o que é sofrer, ele entende o nosso sofrimento. Por isso que ele pode ser mediador, porque ele está como homem glorificado, assentado à direita do Pai. Então, quando Paulo está dizendo essas coisas aqui, ele está pensando em Cristo glorificado. Então, ele é a imagem do Deus invisível. O que Cristo é na glória, também era quando ele estava aqui, para a gente não fazer distinção alguma na pessoa de Cristo. Então, quem via, ele mesmo disse, Tomé, perguntaram para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Qual foi a resposta dele? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, ele é
a imagem do Deus invisível. Nós não precisamos de imagens, é por isso que nós não temos imagem na Igreja Reformada. Nós não precisamos de imagem, nós não precisamos de vitral, nós não precisamos de nada. O nosso Cristo é a imagem do Deus invisível e nós vemos a Deus nele, na pessoa dele. Ele é a imagem do Deus invisível, manifestação visível e perfeita de Deus. Com relação à criação, ele é o primogênito de toda a criação. Verso 15 está dito, né? Ele é o primogênito de toda a criação. Isso não significa que ele foi o primeiro ser criado, mas que ele é eternamente gerado do Pai, conforme o credo niceno. Isso é uma coisa que a gente não tem explicação, porque tem gente que vai dizer assim, como é que ele é o filho? Se tem o pai e o filho, qual é a relação? A relação de pai e filho é de geração. Só que Cristo não teve um momento em que ele foi gerado do Pai. Ele é eternamente gerado do Pai, que é o que diz o concílio de Niceia, que aliás está fazendo aqui quase 2000 anos, né? Vai fazer em breve. Eu vou ter a oportunidade de ir lá na Turquia daqui a 2 meses para a comemoração do concílio de Niceia, que estabeleceu a doutrina, reconheceu, organizou a doutrina da pessoa de Cristo Jesus, eternamente gerado antes de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, diz aí o verso 16. Ele é distinto da criação e tudo veio a existir por meio dele. Vai acumulando aí, vai vendo. Verso 16 ainda. Tudo foi criado por ele e para ele. Deus criou, como eu disse, não foi necessidade nenhuma fora de Deus. Ele criou todas as coisas por ele, Cristo, e para Cristo. Para Cristo. A humanidade existe para ele. O universo existe para ele. Não foi porque Deus estava sozinho e queria a companhia de pecadores como nós, mas porque ele fez para o seu Filho. Nós somos a herança de Cristo, o universo é dele, tudo que existe é dele, por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, verso 17, portanto, acima de tudo e de todos e mais, nele, verso 17, tudo subsiste, ou seja, Cristo, as coisas não somente foram criadas em Cristo, para Cristo e através de Cristo, mas Cristo sustenta tudo em ordem e harmonia, cumprindo o plano do Pai. Você me pergunta o que é que Cristo está fazendo agora? Ele está sentado à direita do Pai, governando o universo e trazendo o universo para a sua consumação, conforme nós ouvimos, até que venha o fim. Ele reina, está colocando seus inimigos debaixo dos seus pés, está chamando o seu povo, está redimindo aqueles que o Pai lhe deu. É isso que ele está fazendo, está intercedendo por nós na sua obra mediatória. Ele está nos ministrando através daqueles que ele colocou na sua igreja como pastores e mestres para ensinar a sua igreja. É dessa maneira que ele lidera a sua igreja, que ele instrui a sua igreja através dos dons e talentos que ele colocou de ensino. Primeiro os profetas, depois os apóstolos, depois pastores e mestres. É isso que ele é com relação ao Pai. O que é que ele é com relação à igreja? Agora veja só no verso 18. Ele é o cabeça do corpo. O corpo aqui é a igreja. Ele é cabeça do corpo. A igreja não tem outro cabeça que não Jesus Cristo. Apesar de que, historicamente, pessoas têm se levantado dizendo que são cabeça da igreja. A igreja só tem um cabeça que é Cristo. E a pergunta, como é que Cristo, então, governa a sua igreja? Como é que ele lidera a sua igreja? Resposta, através daqueles que Paulo, na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, primeira carta, descreve como sendo os líderes da igreja, os presbíteros, os pastores que vão governar a igreja. E para isso precisa ser irrepreensível, marido de uma só mulher, precisa ter filhos nos caminhos do Senhor, precisa ser inatacável na sua moral, de bom relacionamento, hospitaleiro. A lista está lá no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. É assim que Cristo governa a sua igreja. Ele não tem um chefe, não existe um chefe humano da igreja. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Foi o preço que nós tivemos de pagar na Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante começou
e que os protestantes, os reformados, saíram de debaixo da Igreja Católica e nunca quiseram sair, saíram porque foram expulsos, porque eles queriam reformar a igreja. Porque veja, eu sou um católico apostólico reformado. Meu problema é com o romano, mas com apostólico e católico nós não temos problema nenhum, porque católico significa universal e apostólico porque a minha fé está baseada naquilo que os apóstolos ensinaram. Então, eu não tenho problema com católico apostólico. O problema é quando você reduz a igreja para uma sede e essa sede tem um líder. Aí já choca, eu entendo, com passagens como essa, que Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça, não tem outro. Nós não podemos ter outro. Ele é o princípio, continua dizendo, olha, com relação à igreja, ele é o cabeça, verso 18, ele é o princípio primogênito de entre os mortos, o primeiro a ressuscitar, e aqui é muito importante, ele foi o primeiro. Isso significa que nós estamos aguardando a ressurreição do resto. Pastor, mas e Lázaro não ressuscitou? Lázaro ressuscitou, mas morreu outra vez. Todas as ressurreições que você tem na Bíblia foram de pessoas que morreram, mas ressuscitaram, mas voltaram a morrer. Cristo ressuscita e ele não morre. E nós estamos aguardando essa ressurreição, quando nós seremos ressurretos em Cristo e não morreremos mais, viveremos eternamente. E tudo isso nele. Por que isso tudo nele? Verso 18. Para em todas as coisas, veja no verso 18 comigo, para em todas as coisas ele ter a primazia. O primeiro lugar é sempre de Cristo. Isso afeta a minha vida toda. Quem tem que ter o primeiro lugar na minha vida? Cristo. Quem é que senta no trono do meu coração? Cristo. No culto, quem é que tem que ser o centro das atenções? Cristo. Nos louvores, quem é que eu devo buscar exaltar? Cristo. Nos meus negócios, a quem eu vou honrar? Ele tem a primazia em todas as coisas. Todas as coisas. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia em todas as coisas. Por quê? Verso 19. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Para entender a palavra plenitude aqui, pleroma, que é um vocabulário gnóstico, é preciso lembrar que esse conceito na filosofia gnóstica significa o espaço entre nós e Deus. O pleroma, plenitude, o mundo, o espaço. E que para atravessar você precisa da ajuda dos anjos. Paulo se apropria do vocabulário gnóstico e diz assim, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. Ou seja, eu não preciso cruzar o espaço para chegar lá até a presença de Deus, apaziguando anjos no caminho, porque a plenitude veio até mim, a plenitude habita nele, e ele esteve aqui entre nós. E nós temos comunhão com ele, participamos com ele dessa redenção que ele nos faz e nos traz. Aqui Paulo está dizendo, aqui Paulo está refutando os falsos mestres, apontando para a pessoa maravilhosa de Cristo e a obra que ele fez. Agora, o que é que ele é com relação ao universo? Está aí no verso 20. Com relação ao cosmos, o universo e à humanidade, através dele, Deus promoveu a reconciliação de todas as coisas. Passagem difícil, mas extremamente rica. Veja só o verso 20. Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, feito a paz. Paz entre quem? Entre nós e Deus. Por quê? Porque antes éramos inimigos por conta dos pecados, da nossa iniquidade, da nossa rebelião. Estávamos no estado de inimizade contra Deus. Você não nasce filho de Deus, querido. Você nasce filho da desobediência. Você nasce filho da ira. Você já nasce inclinado ao mal. Você nasce filho de uma raça, parte de uma raça perdida que caminha para a condenação. Não existe isso de neutralidade diante de Deus. Ou você está reconciliado com Ele, ou você está em estado de inimizade contra Ele. Mas Deus em Cristo fez a paz. Por quê? Porque Cristo satisfez as demandas de Deus, pagou a nossa culpa,
cumpriu a lei de Deus completamente, nunca cometeu pecado como nosso representante, de forma que Deus agora se agrada, Ele nos justifica, Ele nos perdoa e Ele se torna favorável a nós. Nós temos paz com Deus. Não confunda a paz com Deus com a paz de Deus, tá? São duas coisas diferentes. Paz com Deus é o meu estado agora. Eu estou em paz com Deus. Deus não tem mais nada contra mim. Eu também não tenho nada contra Ele, né? Ele não tem nada contra mim, nem eu nada contra Ele. Ao contrário, eu o amo e sei que Ele me ama. Isso é a paz com Deus, que é um estado, não é um sentimento, é um estado. Em Cristo, você tem paz com Deus. E ninguém pode tirar isso de você. A paz de Deus é o sentimento, aquela paz que Deus traz ao nosso coração no meio das tribulações, no meio das angústias que o pastor mencionou, no meio do sofrimento. Eu tenho a paz de Deus no meu coração, a paz que procede dele, que é maior do que todas as coisas. Então, você só pode ter a paz de Deus se você estiver em paz com Deus. E aí Deus envia sua paz ao seu coração. Deus, por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz. Por meio dele, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quer sobre a terra, quer nos céus. Isso não significa toda a humanidade, pois os ímpios irão sim para o inferno, mas é uma reconciliação cósmica. O povo de Deus no novo céu e na nova terra. O universo todo foi reconciliado com Deus mediante Cristo. Você se lembra do que está escrito em Gênesis? O que é que Deus disse ao homem? No dia que você comer, você certamente vai morrer. E quando o homem comeu, quem Deus amaldiçoou? A terra. Maldita é a terra por tua causa. Em Romanos 8, o apóstolo Paulo fala que a criação geme. Ela está sofrendo, gemendo, porque ela está cativa dos efeitos do pecado. Cristo na cruz não somente reconciliou você e a mim com o Pai, mas Ele reconciliou o cosmos, o mundo inteiro. No que nós lemos lá, pastor, estou citando o senhor direto, me perdoe, mas o senhor foi logo ler um texto que tinha tudo a ver com o que eu ia pregar, não é? Glória a Deus por isso. Lá o Senhor Jesus fala de quê? Terremotos, a versão de Lucas fala de pandemias, fala de pestes, fala de revoluções, o cosmos se revolvendo, se contorcendo. São as dores de parto do filho que se aproxima. Então o mundo está em convulsão, esperando o momento da vinda do Cristo ressurreto, quando Ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Esse mundo como nós o conhecemos, por mais bonito que ele seja, por mais que a gente goste dele, ele caminha para a sua hora final. O mundo como nós o conhecemos vai chegar a um fim. E Deus vai criar um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já terão passado. E agora nós vamos entrar no mundo novo mediante Cristo Jesus. E esse é o efeito da reconciliação cósmica de Cristo na cruz do Calvário. Agora, ele termina dizendo aí do verso 21 em diante, ele traz algumas responsabilizações, não é? Do verso... faltou um ponto aqui extremamente importante, né? Eu já disse o que é que Cristo era com relação ao Pai, o que é que ele fez com relação ao mundo, ao cosmos, e agora com relação aos seus leitores, nós, não é? Veja o verso 21. E a vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras mais que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que é que os falsos mestres estavam dizendo? Cabelo tem que ser desse tamanho, saia tem que ser desse tamanho, você não pode assistir isso, você não pode ir para a praia, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Vai namorar, tem que pedir permissão, pastor da igreja. Vai mudar de lugar, então tem que ter autorização da liderança da igreja. Estão acostumados com isso, não estão? Já ouviram falar disso? Pois é.
Não é nada disso que vai nos salvar, não é nada disso que vai nos santificar ou resolver os nossos problemas. Vocês eram no passado estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Vocês estavam perdidos, como eu falei. Agora, há uma mudança de estado. Deus reconciliou vocês no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar você diante dele santo. Pois é, né? Você sabia que tem mais santo do que a gente imagina? Todo crente em Cristo é chamado de santo na Bíblia. É o nome que a Bíblia dá para quem é crente em Jesus, é santo. Santo não significa perfeito, mas significa separado do mundo para Deus. Então, nesse sentido, todos vocês são santos. Todos nós somos santos, separados do mundo para Deus. Inculpáveis, ninguém mais vai poder botar culpa em nós, porque Cristo pagou a nossa culpa. E irrepreensíveis, porque nós seremos livres finalmente do domínio do pecado. É isso que Deus em Cristo fez por nós. E agora sim, Paulo termina do verso 23 ao verso 24, dizendo o seguinte: se é que vocês permanecem na fé. Epa. Até aqui foi uma maravilha, né? Falando do que é que Cristo é, o que é que Ele fez, sua obra completa. Mas aí Paulo diz: se é que vocês permanecem firmes na fé. Se vocês forem ouvir esses mestres, vocês estão jogando fora um único caminho de redenção. Vocês estão desprezando o Filho de Deus. Vocês estão rejeitando o plano que Ele elaborou antes da fundação do mundo. Não há caminho possível de redenção que não seja esse aqui, mediante Cristo Jesus. Isso só vale para você, como Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu não creio que um crente verdadeiro perca a salvação. Ele vai ouvir isso aqui e ele vai temer e tremer e ele vai dizer: Senhor, eu quero te servir mais e mais. Mas eu estou certo se eu me virar para o pastor Samuel e dizer assim: pastor, se o senhor abandonar Cristo, o senhor vai para o inferno. Estou certo ou errado? Estou certo. Se ele abandonar Cristo, ele vai para o inferno. Agora, se ele abandonar Cristo, é porque ele nunca entendeu isso aqui. Porque se ele entendeu a beleza da pessoa de Cristo, a obra completa que ele realizou, ele não vai trocar esse evangelho por um falso evangelho como aquele dos gnósticos que estava sendo pregado, e como um evangelho raso, superficial, centrado no homem, baseado em experiências, em emoções, sonhos e visões, que é apresentado no dia de hoje. E que rejeita boa doutrina, pureza na doutrina. Não quer saber de doutrina. Doutrina mata. Mata mesmo, se for, mata mesmo. Doutrina mata mesmo, porque um sermão como esse aqui, você vai olhar assim, se você não for crente e não quiser a verdade, você vai dizer: é isso aí, não estou interessado. O mesmo sol que derrete a cera é o mesmo sol que endurece o barro. O mesmo evangelho que salva é o mesmo evangelho que condena. A letra mata, né? O Espírito vivifica. Amém? Que seja o Espírito de Deus presente em nós aqui nessa noite. Paulo então diz: se vocês não se deixarem afastar do evangelho e permanecerem firmes naquilo que vocês ouviram, então vocês são de fato esse povo aqui por quem Cristo fez toda essa obra extraordinária. Vocês não devem se deixar afastar do evangelho, verso 23, mas permanecer firme conforme foi dito. Eu tenho algumas aplicações aqui. Primeiro, diante disso aqui, quando a gente ouve, quando a gente lê isso aqui, que a gente medita na pessoa de Cristo, na obra dele por nós, algumas reações deveriam acontecer no nosso coração. Primeiro, sem dúvida, louvor e gratidão pela redenção plena e completa que Deus nos dá no seu Filho Jesus. O Evangelho é especialmente adequado para pecadores como eu, que sou incapaz de viver sem pecado. Eu imagino que é a mesma coisa com vocês, não é? Mesma coisa com vocês. Mesmo que você diga assim: eu não vou pecar hoje, eu tomo a decisão baseada no meu livre-arbítrio de que eu não vou pecar hoje, chegar no fim do dia você descobriu que o seu arbítrio não é tão livre assim. É que você já quebrou a lei de Deus várias vezes por pensamento, palavra e por obra. Esse evangelho é um evangelho que é adequado para pecadores que sabem que são pecadores e que não têm nenhuma esperança em si mesmos, mas apenas na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, louvor e gratidão.
Segundo, adorar Cristo na sua divindade. Eu creio que isso tem se perdido um pouco hoje em dia, pela ênfase que a gente dá nas experiências pessoais. Cristo se torna menos daquilo que nós acabamos de ver aqui, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Nele, por ele, para ele foram criadas todas as coisas. Ele está sentado no trono do universo. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós perdemos um pouco desse encanto, não é? Os americanos têm uma palavra para isso que não tem similar em português. Não é isso? Diante da grandeza de Cristo. Deveria ter esse desejo de adorá-lo pelo que ele é. Um dos puritanos, eu esqueci o nome agora, não sei se foi Jonathan Edwards, eles eram bem profundos, especialmente no que diz respeito à cristologia. O Jonathan Edwards, eu não sei se foi ele, ou o Richard Baxter, um dos dois. Saiu para passear no bosque a cavalo e para meditar na pessoa de Cristo. E aí ele começou a pensar na pessoa de Cristo, na grandeza de Cristo e tudo. Quando ele voltou assim, estava perdido. O cavalo perdia o caminho de casa, ele estava no meio da mata, não sabia nem onde ele estava. Nesse tipo de experiência, eu acredito. Você medita na pessoa de Cristo e a glória de Cristo é tão grande, a sua pessoa é tão inefável, o seu ser é tão incompreensível, que você cai diante dele. E todo mundo na Bíblia cai para frente, só uma notinha de rodapé, né? Você cai para frente diante da grandeza, da glória de Cristo. Eu não tenho problema nenhum com esse tipo de experiência. De você começar a chorar no culto. Eu tenho problema com emocionalismo, mas você começar a chorar porque você viu a glória de Cristo, você viu a grandeza do seu ser, você está grato pelo que ele fez. Chore, filho. Não tem nada demais. Agradeça a Deus por isso. Cante de alegria, porque ele é o nosso Redentor e o nosso Salvador. Devemos a ele outra reação: obediência e submissão pela sua primazia e senhorio, como homem glorificado, como Deus encarnado, assentado à direita de Deus, o nosso irmão mais velho, o primeiro da ressurreição. Ele nos conhece, você pode se dirigir para ele. Outra reação: fé e confiança pela ressurreição dos mortos. Nós seremos o que ele é. O nosso corpo vai ser igual ao corpo dele. Necessidade de perseverar e resistir ao erro, pois ele é a verdade e nele temos tudo o que precisamos. Todas as heresias, desde o período apostólico até o dia de hoje, as heresias cristológicas, os erros cristológicos, elas tendem de alguma maneira a diminuir a pessoa de Cristo ou a eficácia da sua obra, a pôr limites naquilo que Cristo fez ou na extensão da sua obra em termos de poder salvador para arrancar das trevas o pior dos pecadores. O nosso Cristo é isso que Paulo descreve aqui. E por último, devíamos estar plenamente satisfeitos em sua pessoa. E aí nós não sentiremos a menor atração pelas falsas doutrinas e pela oferta dos falsos mestres. Amém? Amém. Quem é Cristo para você? Quem é Ele para você? Tem Ele a primazia? Você entendeu a importância da doutrina, de estudar? Isso aqui, compreendido, estudado, mexe com o nosso coração, mexe com as nossas emoções. Portanto, não despreze esse ponto, a doutrina, a revelação que Deus fez nas Escrituras da pessoa bendita do seu Filho. Amém? Amém. Ó Deus, a gente não tem palavras para agradecer que o Senhor nos amou tanto, que enviou seu Filho, que se tornou um de nós e que, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, labutou no nosso meio, morreu, ressurgiu, foi glorificado, assunto aos céus, tem todo o poder no céu e na terra e virá para julgar os vivos e mortos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Nos ajuda a amar o Senhor Jesus, a zelar pela doutrina, pela verdade, a não ceder a falsos profetas e a um evangelho raso, mas um evangelho profundo, centrado na pessoa do teu Filho, no nome de quem nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, né?
É isso que a palavra de Deus nos fala.